CBN está de volta e eu converso agora com a Priscila Tescaro. Ela é estrategista e mentora de carreiras. Muito obrigada pela participação, Priscila. Queria começar falando sobre mentoria de carreiras. O que é isso? Olá, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de falar sobre carreiras, um tema tão presente na nossa vida. E cada vez mais a gente precisa entender a importância de ter uma carreira alinhada com quem a gente é de verdade. Então, a mentoria de carreiras é justamente para poder auxiliar esses profissionais que não estão felizes com o seu trabalho, que não estão satisfeitos mais com aquele lugar onde eles trabalham e desejam ou fazer um reposicionamento, que é mudar de empresa, ou criar uma carreira totalmente nova. Então, a gente tem uma tendência chegando cada vez maior no mercado, que é a criação de uma carreira adicional, que a gente chama de carreiras múltiplas, e a mentoria é justamente para dar esse direcionamento às pessoas. É muito difícil a gente conseguir fazer isso sozinhos. Eu passei por isso algumas vezes, então eu já bati cabeça muitas vezes, eu sei quais são os caminhos que a gente deve percorrer. Então, eu coloco o meu trabalho dessa forma, assim, a minha experiência para poder mostrar às pessoas que é possível, sim, a gente ter uma carreira mais alinhada com quem a gente é, com os nossos valores e princípios. Pois é, e pesquisas recentes indicam que mais de 50% dos profissionais estão hoje insatisfeitos com o seu emprego, né? Quais são as principais reclamações que a gente vê? Até antes da pandemia, as reclamações eram voltadas a um trabalho excessivo, geralmente as pessoas de mais idade que não estavam mais conseguindo administrar vida pessoal com a carreira, mas com a pandemia esse perfil mudou. A gente tem um número de pessoas com crises de saúde mental muito grandes e que não querem mais trabalhar por conta dessa demanda muito grande que a gente teve nos 3 anos de pandemia, né? Quem foi trabalhar em home office está lutando para não voltar para o escritório. Então, a gente tem uma percepção das pessoas buscando trabalhos, além de alinhados com esses novos valores que elas foram desenvolvendo nesses últimos anos, desse senso de urgência que a pandemia trouxe para nós, mas também essa necessidade de ter uma qualidade de vida maior. Então, eu ouço muito das pessoas não quererem voltar para os seus trabalhos, para não ficar muito tempo no trânsito, que elas entenderam que a qualidade de vida é importante. Diminuir a carga de trabalho, a gente tem uma tendência de trabalhar 4 dias por semana, já acontecendo, já sendo uma realidade em outros países e que isso está sendo testado aqui no Brasil. Então, eu vejo que é uma necessidade, se a gente for falar de uma maneira geral, é uma necessidade da pessoa ter qualidade de vida e isso começa pela saúde mental. É o principal ponto que eu posso direcionar, apontar, né, dessa mudança que as pessoas buscam. Que outros sinais, né, a pessoa percebe, ou seja, aquilo ali já não está legal para mim, eu preciso realmente mudar a minha vida profissional? O primeiro sinal é quando a pessoa percebe que ela não tem mais prazer em ir trabalhar todos os dias, como a gente, pula da cama super feliz. Eu sempre digo que tem dias que a gente realmente não vai estar bem. E a gente sempre faz coisas no nosso trabalho, seja um trabalho individual como o meu, seja numa empresa, a gente faz coisas que a gente não gosta, mas isso faz parte da vida, a gente tem que saber dosar. Só que se essas partes que a gente não gosta estão maiores, essas tarefas estão preenchendo muito mais tempo, é um sinal de alerta. Quando a empresa tem um perfil e você já não consegue se encaixar mais nele, se os valores da empresa não estão mais alinhados com quem você se você prefere ter uma tarde de descanso, ou então se você prefere sair mais cedo e a empresa não te proporciona isso, são sinais que você começa a observar de que, tem alguma coisa que não está bem. Não é um único sinal, assim, eu não gosto de fazer o relatório. Mas isso, se você mudar de empresa, é possível que você tenha que fazer também. Então, a gente tem que observar um conjunto de fatores que me levam a acender esse sinal de que eu preciso procurar alguma ajuda para traçar uma nova rota, para traçar um novo caminho. E quais são os maiores desafios nessa mudança toda? Eu digo que os maiores desafios é a gente
não deixar que a opinião dos outros nos iniba. Então, o que eu vejo? As pessoas que me procuram sempre estão... A primeira coisa que elas me dizem é o que os outros vão pensar se eu mudar de carreira. Mas eu já tenho 40 anos, eu vou começar tudo do zero. Então, o primeiro ponto é a gente entender que a nossa vida não é a vida dos outros, não é a carreira dos outros, né? Então, a gente entender que sim, é importante procurar esse apoio profissional, e que não vai acontecer da noite para o dia, é um processo. Tem gente que consegue fazer essa mudança em 6 meses, eu já tive pessoas que levou 1 ano. Então, assim, é um processo que vai de pessoa para pessoa, e é preciso ter um autoconhecimento muito grande, a gente saber o que a gente quer e saber o que a gente não quer, que aí eu posso dizer não para aqueles convites mais tentadores que podem surgir. Né? Pode ser que apareça um convite com um salário melhor, com benefícios maiores, mas eu não quero isso, porque eu prezo minha liberdade, porque eu prezo minha qualidade de vida. Então, quando eu sei o que eu quero e o que eu não quero, eu consigo entender qual caminho eu quero ir. Então, os desafios são esses, assim, a gente ter uma visão do todo, né? E quando a gente está envolvido emocionalmente, é muito difícil. Eu passei por isso, então eu não consegui enxergar essas possibilidades de caminhos que os outros viam com muita facilidade. E é justamente isso que eu digo, o envolvimento emocional da gente abrir mão de um trabalho, que muitas vezes a gente fez faculdade, a gente está nele há 10, 15 anos, é um luto, é muito difícil, eu entendo. Mas é importante a gente pensar que a vida profissional não acaba mais com 30 anos de carreira. A gente vai trabalhar quase que até os 80, 90, porque a gente está vivendo mais também. Então, é importante a gente encarar esses desafios, a gente não deixar a opinião dos outros falar mais alto e a gente ter esse processo de autoconhecimento, compreender que não vai acontecer rápido, mas ter persistência, seguir adiante. Conta um pouquinho, então, da sua história para gente. A minha história, ela eu nunca compreendi que eu era uma profissional carreiras múltiplas, que é o foco do meu trabalho. Mas eu sempre ouvi na minha casa, dos meus pais, que, nossa, mas você vai mudar de carreira de novo, você vai mudar de atividade, você está tão bem aonde você está. E eu achava que isso estava errado, né? Porque eu fiz faculdade de jornalismo e quando eu estava trabalhando num jornal, que era o meu sonho, o meu desejo, eu decidi sair. E aí não fazia sentido para os meus pais aquilo. Mas é que eu chego e hoje eu consigo ter essa compreensão. Eu chego num ponto que eu não tenho mais desafios naquela atividade, naquela carreira. E aí eu vou buscar uma outra forma de exercer a minha profissão. Eu já passei por várias atividades na área de comunicação, ou seja, eu sou uma profissional que eu migro de carreiras, mas dentro da minha grande área, que é a comunicação. E hoje, nesse momento, eu estou passando por uma nova transição, que é justamente passar a produzir conteúdos para profissionais que desejam ter um conhecimento maior da transição de carreira. Então, eu estou passando para uma atividade de escritora. Eu estou produzindo conteúdos para poder amplificar essa mensagem. Mas a gente vai fazendo transições ao longo da vida, muitas vezes sem se dar conta. Então, eu comecei a trabalhar com 20 anos, hoje eu já estou na minha 4ª transição de carreira grande. Eu passei por menores, mas eu considero essas grandes as mais impactantes. Eu tive uma transição, uma mudança de carreira, onde eu mudei de estado. Eu saí de São Paulo, que é onde eu morava, e vim morar no Rio Grande do Sul. E aí comecei uma nova carreira, mas não comecei do zero. Eu trouxe as minhas expertises, eu trouxe as minhas habilidades. E eu fui para uma área que eu nunca tinha atuado, que era comunicação interna, numa agência. Então, a gente vai adaptando as nossas atividades, as nossas carreiras, de acordo com o momento de vida que a gente está. E hoje eu prezo pela minha qualidade, pela minha produção. Eu não acredito que a gente tenha que trabalhar 8 horas por dia. Eu trabalho por projetos. Eu preciso entregar um conteúdo na sexta-feira, então eu vou produzir hoje. Mas se eu não estiver bem, eu produzo amanhã. Porém, eu tenho essa possibilidade, porque eu trabalho para mim. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas,
que elas podem ter essa flexibilidade dentro dessa carreira que elas buscam. Tá certo, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, a gente vai dar só um intervalinho e volta já já com mais Panorama RTN. Panorama RTN está de volta. Eu converso com a Priscila Tescaro, ela é estrategista e mentora de carreiras. Falamos muito de carreiras múltiplas, né, no primeiro bloco. Você pode explicar mais sobre o tema? Sim, é um tema que está chegando aqui no Brasil agora, recentemente. Fora do Brasil, ele já é muito difundido. O termo que eles usam fora do Brasil é profissional slash. Slash, traduzindo para o português, é a barra. Então, quando a gente vai para o LinkedIn, a gente vai para uma rede social, a pessoa se apresenta como, vou dar o meu exemplo, jornalista, barra, escritora, barra, mentora, e aí eu posso colocar quantas carreiras eu quiser. Então, a carreira múltipla é justamente eu ter mais de uma atividade ao longo dessa minha vida profissional. Tem duas formas disso acontecer. Elas podem acontecer simultaneamente. Um exemplo, eu já tive uma cliente que era arquiteta e fez uma formação em yoga que ela fez a formação para ela, mas aí ela gostou tanto que ela queria ensinar. Então ela passou a ser arquiteta e professora de yoga ao mesmo tempo, combinando os horários dela. Ou então você pode ser uma profissional de carreiras múltiplas, começando e encerrando por ciclos. Né? Então você começa uma carreira e aí tu não está mais fazendo sentido ficar lá, você não quer mais ficar naquela empresa, e aí você começa a se planejar para mudar, e aí você desenvolve um projeto para isso, você desenvolve todo um planejamento, se organiza financeiramente, isso é muito importante de dizer, não dá para a gente acordar um dia e falar, agora eu quero ser tal coisa. Precisa ver se é necessário fazer alguma formação, e aí você encerra aquele ciclo e começa um novo. Então, existem essas duas possibilidades. Eu acho que é muito importante a gente também frisar que não é um bico, não é algo para você fazer para ganhar dinheiro. É claro que o objetivo é você também ganhar dinheiro, mas isso pode começar como um hobby. Pode ser com uma coisa que você goste muito de fazer, você começa a se desenvolver, você começa a entender como funciona, e aí sim você pode começar a ganhar dinheiro. Então, assim, fazer o brigadeiro para vender não é uma segunda carreira, são coisas diferentes, porque nem sempre você vai ter prazer naquilo. É importante a gente entender que é necessário ter prazer naquilo que eu estou fazendo, além da minha carreira principal. E você acha que isso é uma tendência? Muito, super uma tendência, sim. Isso já vem acontecendo por dois motivos. O primeiro a gente está vivendo mais. Então, aquela ideia de que eu vou me aposentar para ser feliz, ela já não existe mais, né? A gente não pode esperar, porque primeiro a gente não sabe se vai se aposentar, e segundo, por que eu vou esperar quando eu tiver 60 anos, 70 anos, se eu me aposentar com aquela idade para ser feliz? Então, as pessoas estão buscando inserir essa felicidade no seu dia a dia. E o segundo caminho, a segunda característica as pessoas não querem mais ficar trabalhando em lugares que não façam sentido para elas. Elas não querem mais estar numa empresa que elas não estão alinhadas com aquilo que a empresa oferece. E aí essa mudança, especialmente na geração mais jovem, né, o pessoal que tem dos 20 aos 30 anos, essa decisão de mudar é muito rápida. Eles não esperam chegar no limite, porque tem uma outra forma de encarar a vida. Então, assim, eu não estou me sentindo bem naquele lugar, eu vou mudar. Então, as pessoas não estão mais tão preocupadas com isso. E as empresas estão percebendo que é necessário mudar a forma de relacionamento com a equipe para manter esses funcionários engajados. Né? Então, é uma tendência não só dos profissionais, das empresas que precisam também entender esse movimento que está acontecendo. E eu não vejo que isso vai parar. Nos Estados Unidos e na Europa, isso está cada vez mais forte. Já tem pessoas estudando isso nas universidades, justamente para poder entender quais são esses principais motivos que fazem as pessoas quererem sair de onde elas estão e criar uma nova carreira. Então, eu acho que veio para ficar e vai cada vez mais estar presente na vida das pessoas.
Pois é, eu vejo as empresas discutindo temas, né, que antigamente não tinham tantas proporções, comunicação não violenta, segurança psicológica, tudo em prol, né, daquele funcionário, daquele colaborador, para que ele se sinta bem ali no ambiente de trabalho, né? Exatamente. Tem uma pesquisa de Stanford, na Universidade Americana, que diz que o profissional que tem mais de uma carreira, ele é feliz, ele é mais feliz atuando nas duas. Então, ele vai render mais para as duas empresas, né? Então, as organizações precisam entender que elas não são donas das pessoas. Então, ter a possibilidade de proporcionar isso para o teu colaborador é muito valioso para que ele tenha uma resposta melhor. Então, ele vai ser mais produtivo, ele vai ser mais feliz, e aí você, consequentemente, vai ter uma proporção de aumento de clientes felizes, de lucros. Então, é um processo que começa pequenininho, mas que vai tomando uma proporção muito grande, né? Então, as empresas precisam olhar para isso com mais atenção, porque vai, sim, cada vez mais crescer essa necessidade dos profissionais de trabalharem por projetos, de não quererem ter uma hora fixa para trabalhar, né? Então, isso vai mudar a nossa forma de enxergar o mercado de trabalho. Agora, com relação à transição de carreira que a gente estava falando, você falou muito da importância de ter um planejamento, né, antes de tudo isso. Exatamente, assim, não dá. Eu fiz as minhas 3 transições anteriores sem saber de nada, quebrando muito a cabeça, e a última que eu fiz foi quando eu parei para entender esse universo e fiz ela de uma forma planejada. Então, é importante a gente ter o acompanhamento, é fundamental para a gente saber quais são essas etapas que eu preciso passar, qual é o processo de autoconhecimento que eu preciso ter, o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu abro mão, o que eu não quero abrir mão, né? O que é importante para mim, quais são os meus valores, quais são os meus talentos, as minhas habilidades. Então, a gente faz uma trajetória da pessoa até aquele momento que ela está, né? Olhar para trás e entender esse passado. Depois, a gente vai entender aonde a pessoa está atualmente. O que ela faz, o que ela gosta nesse momento, quais são as preferências dela. E depois a gente olha para o futuro. Quais são as possibilidades que existem? Se tem alguém que já atua nessa área para a gente ter uma conversa de entrevista, trocar informações. Então, essa é uma etapa de planejamento muito importante, que pode durar 2 meses, e você, nessa etapa final, você faz um plano de ação para colocar em prática. E nesse plano de ação envolve o planejamento financeiro. Eu sou muito cuidadosa em dizer para as pessoas que eu não indico, eu nunca vou dizer que, então se você quer sair, pede demissão amanhã. Isso é uma loucura. Eu sempre sugiro que a pessoa faça esse planejamento enquanto ela está empregada ainda, porque ela tem uma segurança financeira e ela tem uma segurança de não vou conseguir mudar agora, mas eu tenho um plano para mudar daqui a 1 ano. Então a gente coloca uma data, mas planejar minimiza os erros, se antecipa a possibilidades que você não tinha ideia. Então, é muito importante. É necessário a gente fazer esse planejamento. E como identificar a melhor carreira, a melhor trajetória para a gente? Olha, talvez seja a pergunta de R$1 milhão, assim. A pergunta de milhões. Mas eu acho que assim, é aquela que faça sentido para você na sua fase atual de vida. Vou de novo dar um exemplo meu, mas é que assim, acho que é interessante a gente entender. Eu sempre quis ser jornalista, mas eu fui, ao longo da minha vida, mudando aquilo que eu queria para mim, pessoa. Teve uma época que eu queria muito trabalhar em redação de jornal, depois eu casei, tive filhos, então eu queria ficar mais tempo com meu filho, e aí atuar numa redação de jornal não fazia mais sentido para mim. Então a gente vai se entendendo, a gente vai se conhecendo e aí consegue olhar para ver qual carreira pode fazer mais sentido para mim. Eu não necessariamente preciso abrir mão da minha formação na faculdade. Eu não abri mão da faculdade de jornalismo. Eu simplesmente direcionei as minhas habilidades para uma outra carreira que eu criei. Então, nesse momento, hoje, ela faz sentido para mim. Pode ser que daqui 3 anos ela não faça mais. E aí eu vou fazer um ajuste, eu vou fazer uma rota. Então, a minha sugestão é, como que você considera o seu dia ideal?
como que a pessoa pode desenhar esse dia ideal? Com esse dia ideal, que horas ela quer acordar, como que ela quer acordar, o que ela pensa que tem que ter num dia de trabalho, o que ela gostaria de fazer, horário que ela quer almoçar, e ela faz esse mapeamento do dia ideal, e aí sim ela consegue identificar ou pensar em quais carreiras entram naquele perfil de dia ideal. É o primeiro passo. Certo. E você falou aí de habilidades, né? Quais são as principais habilidades que o mercado de trabalho exige hoje? Comunicação é fundamental, especialmente nesse momento que tem muitas pessoas trabalhando remotamente. Então, a gente precisa ter um entendimento da comunicação muito clara. Resiliência, porque as coisas estão mudando muito rápido e o tempo todo. Então, eu preciso me adequar eu preciso ter uma adaptabilidade muito grande para poder me ajustar nessas mudanças sem sofrer com isso. E a outra, assim, eu vou dar as 3 principais que saíram no relatório do Fórum Econômico Mundial no começo do ano, que é um relatório que sempre norteia o mercado de trabalho durante o ano. E a criatividade é a terceira, porque a gente precisa se reinventar, e as empresas também estão se reinventando, né? Então, pensar em soluções diferentes, pensar em ideias que possam diminuir custos e agregar mais ao cliente ou ao serviço. Então, a criatividade, a comunicação e a resiliência da adaptabilidade são as 3 principais habilidades que a gente precisa desenvolver cada vez mais. E que conselho, então, você daria para aquela pessoa que está insatisfeita, quer fazer uma mudança na vida profissional e fala assim, poxa, mas eu já estou velho para isso, né? Porque a gente viu essa questão do deboche, né, das alunas na universidade, mas ao mesmo tempo a gente viu no Oscar uma linda atriz ganhando o seu Oscar aos 60 anos, quer dizer, quebrando, né, todos esses tabus aí de faixa etária, não tem mais isso. Então, que conselho você daria para essas pessoas? Se arrisquem. Eu tenho uma imagem que eu uso muito, que a gente não pode ficar numa camisa de força, que seria a nossa carreira, se ela não faz mais sentido para a gente, né? Vai ter o julgamento das pessoas, as pessoas vão criticar, mas se você não está feliz, é necessário buscar uma mudança, porque a gente não pode mais esperar se aposentar para ser feliz. A gente precisa ser feliz agora, a gente vive o agora, né? Então, o deboche foi extremamente desagradável porque as pessoas estão cada vez mais indo buscar os seus sonhos. Às vezes a gente não teve a oportunidade de fazer a faculdade aos 20, e se teve, por que eu não posso começar uma nova aos 40? Então, assim, é um caminho que pode assustar no início. E eu passei por isso algumas vezes, eu digo, assusta. A gente fica com receio de dar um passo de cada vez. Mas é importante a gente ter em mente que se aquilo faz sentido para a gente deve ir buscar, a gente deve ir atrás daquilo, assim. Porque é muito triste a gente ficar infeliz numa carreira, numa empresa que a gente não está mais gostando, que a gente não consegue mais acordar todo dia para ir trabalhar. Então, se arrisquem, porque a vida merece ter uma carreira que faça sentido para a gente. E como as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, Priscila? Elas podem me procurar nas redes sociais, eu estou em todas as redes com Pritescaro, ou então no meu site, pritescaro.com.br, e lá tem o meu e-mail, podem me mandar mensagens pelas redes sociais, que eu estou super disponível aí para trocar, para conversar e explicar um pouquinho mais sobre o futuro do trabalho e essas carreiras, como que a gente pode ser feliz na nossa carreira profissional. Tá certo. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.